Teleaula Natal. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Matheus e este é o meu sinal de Libras, 2 dedos passando pela sobrancelha. Sou professor de arte da Rede Municipal de Natal. Sou pardo, tenho 1,73 m de altura, cabelos curtos, ondulados e pretos, olhos castanhos escuros, uso óculos de grau com lentes na cor rosa. Estou vestido com calça jeans e camisa rosa. Estou de frente em pé à tela da TV, num cenário virtual de sala de aula com piso rosa seco. Ao fundo, uma parede amarela clara. À direita, uma caixa de porta verde e uma porta entreaberta nas cores roxa e lilás. A margem superior da porta tem um quadrado em tons de azul que remete a vidros. À direita da porta, na parede, um quadro negro retangular com molduras de madeira. No quadro serão exibidos slides da aula. No canto inferior direito da tela da TV, o intérprete de Libras. Fim da descrição. A partir de agora, iniciamos a 27ª aula do Ensino de Artes para os alunos de turma de 9º ano. Para dialogar com você, nesta aula apresentarei 7 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco, à esquerda na parede inferior e à direita do slide 3 linhas retas paralelas, na cor azul camaleão. Na parte central superior dos slides está escrito Secretaria Municipal de Educação Natal. No centro dos slides, a palavra Artes em letras pretas. Abaixo, lê-se Aula 27, o Teatro de Bonecos no Brasil e o professor Matheus. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 6 slides seguem o mesmo padrão, slides com planos de fundos branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. Na aula 26, estudamos o teatro de bonecos como arte milenar, cuja origem tem a relação com a origem do teatro de sombras no percurso da história da humanidade. E a diversidade dos bonecos corresponde aos diferentes contextos históricos, sociais, políticos e econômicos, seja na cultura oriental, seja na cultura ocidental. Para iniciar a aula de hoje, vamos olhar atentamente a imagem que será exibida no slide 2. No slide de exibição, fotografia colorida e horizontal mostra uma cena do teatro de bonecos musical Noite Feliz, Companhia Pequedó, 2005. Na cena, uma boneca e um boneco, da cintura para cima, estão com a cabeça inclinada para baixo e olha para uma cesta. Em volta tem um feixe de cipó, velas acesas e potes de barro. Fim da descrição. A imagem exibida mostra a cena de um espetáculo da Companhia Pequedó. Essa companhia recriou o Natal pelo mundo do teatro dos bonecos, apresentando o dia a dia e os costumes do povo na época do nascimento de Jesus, por meio do fantástico mundo dos bonecos. Narra desde o casamento de José e Maria até a fuga da Sagrada Família para o Egito. Na imagem exibida, os bonecos são Maria e José. No Brasil, o teatro de bonecos ganhou visibilidade com o trabalho dos jesuítas na catequese do povo indígena, ministrada pelos padres Anchieta e Manuel da Nóbrega. Na pesquisa de Pereira da Costa, é mencionada a apresentação de presépios por Frei Gaspar de Santo Antônio, no convento dos franciscanos em Olinda, no século XVI. Em exibição, em slide branco com animação, aparece o círculo amarelo, em letras marrom e palavra presépio. A denominação presépio é encontrada atualmente em certas regiões, fala a favor da hipótese de que o teatro de bonecos teria chegado ao Brasil sob forma de presépio, dando origem a 2 formas teatrais. Na
animação dos slides, agora aparece um círculo verde em letras brancas e a palavra pastoris. Os pastoris, espetáculos com atores que são, até hoje, apresentados em diversas regiões do ciclo natalino. Agora, na animação dos slides, aparece um círculo marrom em letras brancas, palavras bonecos de madeiras. E os bonecos de madeiras, que adquiriram vários nomes conforme cada região brasileira em seus primórdios. Portanto, o teatro de bonecos brasileiro teria caráter religioso, apresentando o nascimento de Cristo e outras cenas bíblicas. Ao passar dos anos, o teatro de bonecos deixou de ser apresentado só pelo caráter religioso e entrou em outra fase, centrado totalmente no improviso, incorporando também assuntos do dia a dia, estabelecendo-se ao profano, tomando a forma que hoje presenciamos. De acordo com Luiz Edmundo, em obra de Borba Filho, a popularidade dos teatros de bonecos na corte acontecia desde o século XVIII, no final do século XIX. Já eram encontradas modalidades do teatro de bonecos em diversas regiões do país. Registram-se que os presépios de fala, titereteiros ambulantes, que percorriam o país com maletas cheias de personagens da comédia dell'arte, como Briguelas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, com o João Minhoca, um carioca da gema, que fez sucesso no fim do século XIX, além dos títeres de capote, que eram ambulantes, que andavam pelas feiras, pelos adros de igrejas, em dias de festas, por lugares de movimentos maior. Em alguns estados do Nordeste, os bonecos eram conhecidos como presépio de calunga de sombra. E os divertimentos eram apresentados por bonecos de sombra que contavam a história da criação do mundo. Assim, os nomes e as modalidades foram se espalhando pelo país com suas especificidades e brincadeiras. No slides a ser exibido, mostraremos um mapa do Brasil como o teatro de bonecos é conhecido nas regiões do Nordeste e Sudeste. Em exibição, no centro dos slides, um mapa político do Brasil com o título Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Patrimônio Cultural do Brasil, com a animação dos slides, aparecem setas de 10 estados situados na região Nordeste e Sudeste. Nas extremidades das setas, nomes das brincadeiras do teatro de bonecos. Fim da descrição. No mapa do Brasil, observamos que o teatro de bonecos em Pernambuco se denominou de mamulengo, devido à analogia da expressão mão-molenga, quando houve uma junção das duas palavras e originou-se mamulengo, segundo Borba Filho. No Rio Grande do Norte, chama-se João Redondo ou Calunga. Na Paraíba, Babau. No Maranhão, Piauí e Ceará, é conhecido como Cassimiro Coco. Na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, denomina-se João Minhoca e Briguela, em São Paulo. E a multiplicidade de nomes, como é conhecido essa brincadeira, muda em cada região e estados brasileiros, conforme valores e costumes da região. No ano de 2015, a brincadeira do teatro de bonecos popular do Nordeste foi inscrito no livro de formas de expressão do patrimônio cultural brasileiro, como Patrimônio Cultural do Brasil. Outros estudiosos e pesquisadores afirmam que o teatro de bonecos também pode ter se originado na época da escravidão no Brasil, quando o povo escravizado não tinha direito à diversão. Então, os escravos colocavam uma esteira, material feito de palha, que servia para dormir, em frente à senzala, denominando toda ou torda, como fala alguns brincantes no interior do Nordeste. E depois criavam seus bonecos
com restos de ossos, pedaços de paus e outros materiais naturais da natureza, semelhante como faziam os homens das cavernas. Em exibição do slide acrílico sobre tela, João Redondo no sítio de Assis Costa, em 2011. No centro da tela, uma árvore, embaixo dela, uma toda colorida com 2 bonecos em cenas. À frente e ao lado, várias pessoas sentadas em bancos e no chão olham para os bonecos por trás. Uma casa e da porta uma mulher olha para a cena. No plano de fundo há uma casa, árvores e vários tons de azuis colore o céu. Fim da descrição. Na pintura do artista visual potiguar Assis Costas, intitulada João Redondo no Sítio, pela leitura visual, vemos uma apresentação de João Redondo ao ar livre, com um atoldo embaixo de uma árvore, e o espetáculo está sendo apresentado por uma plateia constituída por crianças, homens, mulheres, adultos. E em cena, 2 personagens tradicionais do teatro de bonecos. Por acaso, você sabe por que os personagens chamam-se João Redondo? Vamos ficar por dentro dessa história. Um dos personagens da tradição dessa forma de teatro, o Capitão João Redondo, segundo o relato de alguns mestres brincantes, foi escolhido como o rei da brincadeira, em homenagem ao dono da fazenda, pois era poderoso e a patente diferente era como disfarce. Naquela época, os senhores de engenho recebiam uma patente de coronel para que não acontecesse um estranhamento na hora da apresentação da brincadeira entre o senhor de engenho e o brincante. O boneco foi chamado de Capitão. Conta-se que um personagem feminina também foi inventada para o enredo que se parecia com a mulher do senhor do engenho. E assim aconteceu para outros personagens da composição do teatro. Posteriormente, a esposa do coronel soube por sua ama que os negros haviam feito uma boneca parecida com ela e um boneco com o marido, com o padre, com um soldado de polícia e outros. Ao fazer a reclamação ao marido, ele a surpreende sorrindo com um deboche e fala preconceituosa em relação à capacidade criativa dos africanos escravizados. Atendendo às providências reivindicadas pela esposa, o coronel foi assistir a brincadeira, se divertindo muito com o que viu. Depois decidiu que a partir daquele momento a brincadeira seria apresentada para seus convidados e assim se alastrou o teatro de bonecos por vários estados, ganhando o Brasil. Muitas são as histórias contadas como surgiu o teatro de bonecos em nosso país. E no contexto da cultura nordestina, como será que aconteceu a brincadeira dos bonecos? Existem 2 versões populares para explicar o aparecimento do teatro de bonecos no Nordeste. E vale a pena apresentá-las aqui, porque ambas são poéticas. A primeira foi recolhida por Altimar Pimentel e publicada no programa da Noite Folclórica do terceiro Congresso Brasileiro de Críticas e História Literária, realizada na Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo, em princípios do ano de 1963. O autor da versão é o mamulengueiro Manuel Francisco da Silva, que conta a mesma história dos escravos contada anteriormente. A segunda versão é atribuída ao mamulengueiro Januário de Oliveira do Recife, artista popular, criador do famoso personagem Professor Tiridá,
tira e dá. Segundo Borba Filho, muitas pesquisas foram feitas no interior do Nordeste, a fim de conhecer mais a respeito dos mamulengueiros, mas não se encontrou muita coisa. As notícias de jornais são escassas e, quando muito, datam sua presença nos fins do século XIX. A memória dos velhos não guardavam muitos nomes dos mamulengueiros, mas, de qualquer modo, sabemos que o nosso teatro de bonecos perdeu o seu caráter litúrgico neste mesmo século e o seu sentido profano é o mesmo dos dias atuais, quando os mamulengueiros chegam, armam sua tenda ao ar livre ou uma sala pouco iluminada e o espetáculo se inicia com a participação da plateia. Sabe-se que crianças não podiam assistir às brincadeiras devido aos palavrões e pancadarias, pois os brincantes se reuniam 7 ou 8 e ficavam dentro de uma bodega bebendo, e quando passava 1 hora, entrava dentro da torda ou tolda e passavam a brincar com os bonecos e passavam a agir de forma totalmente livre, sem nenhuma censura, com a participação do público. Os mamulengueiros apresentavam suas histórias, na maior parte improvisada, com críticas a pessoas e entidades, instigando a liberação da consciência social e buscando explicar as razões existentes da sociedade que move o contexto político, fazendo questionamento às pessoas que estão ali no público para assistir à diversão do teatro de bonecos. Os brincantes sentem totalmente à vontade para desenvolver seu trabalho como bonequeiro sem levar em consideração a censura da época. Quer saber mais? Pesquise em livros, na internet ou converse com seu professor a respeito desse assunto. Assim, finalizo a aula de hoje. Não percam as próximas aulas. Tchau!